falar de regulagem de suspensões. Suspensões hidráulicas possuem essa regulagem aqui, é a regulagem de retorno. Se o terreno é mais ou menos assim, tipo um estradão, você deve utilizar o retorno lento. Se o terreno é mais ou menos assim, tipo um rock garden, trilhas técnicas, você deve colocar o retorno na posição rápida. Existem também as regulagens de sag e calibragem. Então, acesse o nosso canal para ver qual é o procedimento de sag da sua suspensão. Mantenha as revisões de sua suspensão em dia. Equipamentos pneumáticos devem ser calibrados periodicamente. Então, verifique a calibragem da sua suspensão. E é isso aí, galera. Valeu! Dica relâmpago do mecânico. Então, galera, vamos explicar aqui rapidamente o que se trata uma bike boost. Uma bike boost nada mais é do que a terceira geração dos eixos das bicicletas. Ele pode ser tanto uma suspensão boost como um quadro boost. Então eu vou explicar aqui em relação ao quadro, a evolução dos eixos traseiros das bikes. A primeira geração de eixo traseiro, ele tinha uma medida de 135 milímetros de comprimento por 9 milímetros de diâmetro. A segunda geração, ele já veio com a tecnologia passante, o eixo passa por dentro do cubo, com um comprimento de 142 milímetros, ou seja, mais largo, e um diâmetro de 12 milímetros, ou seja, também mais grosso. E nas bikes Boost, que é a terceira geração, o eixo é passante, um comprimento de 148 milímetros e um diâmetro de 12, mantendo a grossura. Então, qual é a vantagem de uma bike Boost? Ela é mais larga, logicamente projeta o cassete mais para fora, otimizando a linha de corrente, e a raiação fica mais arqueada, dando mais rigidez lateral para a roda traseira da bike. Dica relâmpago do mecânico. Então, galera, dando continuidade ao nosso assunto Boost, Bikes Boost, a galera me perguntou o que é linha de corrente, o que é Thin Line. Então vamos explicar aqui o que se trata a Thin Line. Thin Line é a linha de corrente. Nada mais é que a linha formada pela corrente na relação. Temos aqui uma relação tradicional, um cubo tradicional, digamos 135 milímetros, coroa cassete. Olha o caminho que a corrente tem que fazer. Note que o cassete, por ser mais projetado para dentro, a coroa é quase que alinhada aqui no segundo. Então aqui força muito a relação. Numa bike Boost, a coroa aqui, ela é quase que alinhada no meio do cassete, atenuando a linha da corrente. Por isso, se sua bike é tradicional e você vai botar uma relação de 12 velocidades, você precisa colocar uma coroa com um offset de 6 milímetros. O que seria um offset? A projeção da coroa para dentro, porque aí você vai atenuar essa linha da corrente, deixando a passagem da marcha mais suave e forçando menos o câmbio. Valeu! Dica relâmpago do mecânico. Então, galera, vamos dar continuidade aqui à explicação sobre em que consiste a tecnologia Boost. Falamos sobre a tecnologia Boost referente aos quadros das bicicletas, ou seja, aos eixos traseiros das bicicletas, e agora vamos explicar em que consiste a tecnologia Boost referente ao eixo dianteiro das bikes.
Como já dito também no vídeo anterior, a tecnologia Bush é a terceira geração de eixos das bicicletas, seja traseiro, seja dianteiro. Então, na primeira geração, as suspensões comportavam um eixo de 100 milímetros de comprimento por 9 milímetros de diâmetro. E a suspensão tinha essa tecnologia aqui, ó, aberta. Tá aqui um cubo. Beleza? Na segunda geração, o eixo já passou a ser passante, com uma medida de 100 milímetros de comprimento, manteve, porém aumentaram o diâmetro para 15 milímetros, mais grosso. Então, isso aí é uma tecnologia derivada do downhill. O eixo é passante, pode ver aqui, 15 milímetros de diâmetro. Isso confere mais rigidez lateral à suspensão e mais rigidez perante a torção da suspensão. E na terceira geração, que é a geração Bush, é o eixo passante, eles aumentaram o comprimento para 110 milímetros e mantiveram o diâmetro de 15 milímetros. Dica relâmpago do mecânico. Então, galera, respondendo aí a perguntas, qual seria o pneu ideal para a MTB? Para você saber qual é o pneu ideal para a sua prática do mountain bike, você deve levar em conta 3 fatores. Tecnologia embarcada, ou seja, qual é a tecnologia que está embarcada na sua bike? Se seu aro é tubeless, qual é a largura interna do aro? Isso vai definir, por exemplo, a bitola do pneu, o tipo de pneu. Qual que é a largura do aro, se ele serve em 2.4, se ele serve em 2.3. Você deve definir qual é o terreno que você costuma andar, se é um terreno fluido, pedra solta, cascalho, sem estradão batido. E qual é o perfil de pilotagem. Dentro desses 3 itens é o que vai definir o seu pneu. Se a sua bicicleta é tubeless, você roda num terreno fluido e você tem um perfil de pilotagem mais inseguro, você precisa de um pneu com mais grip, um pneu mais ou menos com esse tipo de configuração de cravos, um pneu tipo esse aqui, ó. Se você tem um terreno mais batido ou o seu perfil de pilotagem é mais agressivo, você é competidor, você precisa de rolagem, então o seu pneu ele vai ter mais ou menos essa configuração de cravos. Um pneu mais ou menos assim, ó, trava baixa direcional. Então, qual é o perfil do pneu ideal? Qual seria o pneu ideal? É o mais caro? Não. O melhor pneu para você é o que se adequa dentro dessas 3 configurações. Dentro da tecnologia da sua bike, dentro do terreno que você anda e dentro do seu perfil de pilotagem. Então, esse é a configuração do pneu ideal para a sua bike. Se você tem alguma dúvida sobre mecânica, comente aqui embaixo, pergunte que a gente vai tentar ajudar. Valeu!